Fala, meu povo! Então, gravando aqui, ainda estarrecido com as imagens do que vem acontecendo em Israel, país que está sob o ataque do grupo terrorista Hamas, que está lançando foguetes aleatoriamente, atingindo cidades, matando, sequestrando civis, o que é um grande absurdo. Então eu vou tentar aqui, em um vídeo o mais rápido possível, explicar qual é a origem do ódio nessa região. Por que o Hamas odeia tanto os judeus? O que é que vem acontecendo ao longo dos últimos 75 anos ali entre palestinos e Israel? Esse episódio, é óbvio, o Hamas tem que ser punido no rigor das leis internacionais. Antes de entrarmos em nosso assunto, agradecer sempre ao Colégio Cotemig, onde eu trabalho há 18 anos e que ajuda o nosso canal a disseminar cultura, conhecimento, atualidades, história, geografia, tentando sempre observar todos os fatos a partir de vários pontos de vista para não sermos aqui parciais. Bom, então vamos começar pelo seguinte. Eu tenho 2 vídeos aqui em nosso canal no YouTube, onde eu explico bem mais detalhadamente as bases dos conflitos entre judeus e palestinos. Vou deixar o link aí desses 2 vídeos aqui na descrição desse vídeo. Dessa vez eu vou passar aqui de uma forma mais rápida para que o nosso vídeo não fique muito grande. Quer saber mais um pouco? Confere lá nesses outros vídeos do nosso canal. Então Israel foi criado em 1948, pós Segunda Guerra Mundial, onde o mundo ficou chocado com o Holocausto. Então a ONU, recém-criada, ela teve como um dos seus principais projetos a criação de um país para os judeus. O detalhe é que na região já vivia um grupo de árabes, majoritariamente muçulmanos, que eram os palestinos. Então, o que a ONU bolou? A ideia era criar 2 países naquela região. Então a ONU propôs a partilha a partir de um pedaço para judeus e outro para palestinos. Os árabes, em geral, do Oriente Médio, não aceitaram a presença sionista, a presença judaica no Oriente Médio e atacaram duramente Israel logo na sua inauguração. E aí, Israel vence essas batalhas contra os árabes, cria o país dos judeus e os palestinos ficaram sem o seu país, que foi ocupado pela Jordânia e pelo Egito. Então os próprios árabes, ao não aceitarem a presença dos judeus, atrapalharam também a criação da Palestina. Na visão dos árabes, se você aceitasse essa partilha da ONU, com metade da região para os palestinos, teria que aceitar também a outra metade para os judeus. E aí foram sucessivas guerras, Guerra da Independência, nós tivemos a Guerra do Canal de Suez, tivemos a Guerra dos 6 Dias, em 1967. A partir deste momento, Israel e os judeus ocupam todo o território que seria partilhado entre judeus e palestinos. Então, a partir de 67, os palestinos vivem em um estado liderado pelos judeus. E aí, a partir de 87, o que acontece? Nós tivemos uma intifada, que foram protestos de rua, protestos de jovens contra o exército de Israel. Essa intifada, que é sobressalto, a tradução, ela durou até 1993. E dessa intifada, nós tivemos a criação do grupo chamado Hamas, que é um grupo que, de uma certa forma, ele tentou controlar as regiões que seriam a Palestina, a Cisjordânia e Gaza, e esse grupo foi criado pelo Sheikh Ahmed Tassim, que depois foi assassinado pelo exército de Israel. O Hamas, ele disputava com outro grupo mais moderado o controle das regiões palestinas, que é o grupo do Mohammed Abbas, que é o Fatah. O Fatah,
ele ter uma relação melhor com Israel, justamente por ser menos radical do que o Hamas, e os dois grupos acabaram rompendo. O Fatah, ele acabou expulsando da política palestina, da Cisjordânia, o Hamas, que ficou ali restrito à faixa de Gaza, que é um pedacinho mínimo, 365 quilômetros. Só para vocês terem uma ideia, o menor estado do Brasil, que é Sergipe, tem 21 mil quilômetros, a faixa de Gaza tem 365 quilômetros quadrados, com quase 2 milhões de pessoas. E qual foi a tática de Israel? E aí que Israel se equivocou profundamente. Israel manteve o Fatah comandando a Cisjordânia dentro de um país comandado pelos judeus. Então o Fatah está abaixo do governo de Israel. E aí o Hamas ficou restrito à faixa de Gaza e Israel teve a brilhante, só que não, ideia de isolar a faixa de Gaza. Então Israel bloqueia o oceano, as praias, bloqueia a sua divisa com a faixa de Gaza e o Egito bloqueia a parte que a faixa de Gaza faz divisa com o Egito. Qual que era a ideia de Israel? Vamos sufocar a faixa de Gaza, consequentemente sufocar também o Hamas. E isso é um erro brutal, porque o povo da faixa de Gaza está pagando por um grupo radical, né, que realmente é muito agressivo. E aí, o que acontece? Na falta de infraestrutura em Gaza, na falta de saneamento básico, na falta de alimentos, na falta de água potável, na miséria, na pobreza, o que vai acontecer? O que vai proliferar em um ambiente de miséria, de pobreza, de falta de água? É claro que vai ser o ódio. Então, Israel achou que sufocando Gaza sufocaria o Hamas, mas na verdade estava dando combustível para esse grupo, que é um grupo terrorista, que é antissemita, que nega o Holocausto, e são terroristas. E os terroristas se alimentam de quê? Eles se alimentam exatamente da falta de infraestrutura, da miséria, da pobreza, da fome. E isso vai alimentando pensamentos de ódio, de raiva, de vingança. Então Israel, a partir de 2007, ele bloqueia a faixa de Gaza e é um grande erro. Ao bloquear, virou terra sem lei, liderada por esse grupo que é o Hamas, que vem aí assassinando pessoas, enfim. Então, não se combate as diferenças, não se combate os problemas simplesmente sufocando, usando o poder militar. Isso vai gerar ainda mais problemas. E Israel pecou nesse sentido. Ao invés de levar prosperidade para Gaza, levou a fome, a miséria, e infelizmente isso fortalece o Hamas, como vocês puderam ver nesse último acontecimento que pegou Israel completamente de surpresa. E aí, por fim, esse problema que nós estamos vendo agora em 2023, ele é consequência de uma série de outros. Em 2014, o Hamas matou 3 israelenses e Israel, para vingar contra esse episódio, matou 1.881 palestinos. Então, a morte de 3 judeus gerou quase 2.000 palestinos mortos. Em 2018, nós tivemos protestos na divisa da faixa de Gaza com Israel, e aí Israel atuou, bombardeou e matou 170 palestinos. Em 2021, disputas em Jerusalém geraram um novo ataque de Israel e 200 palestinos, 200 pessoas mortas. E em 2022, também a partir de ataques do Hamas a cidades judaicas, 160 palestinos foram mortos. Então, Israel escala a guerra e acredita que sempre o uso da violência é a solução. É claro que um grupo como o Hamas só entende a língua da violência, isso é óbvio. Mas, além do poderio militar, Israel teria que usar outras estratégias para tentar sufocar o Hamas. Enfrentá-los militarmente, mas também levar uma vida melhor aos palestinos e não abandoná-los a um grupo radical como o Hamas. Então, nós já temos hoje
mais de 900 mortes a partir dos acontecimentos e não sabemos onde isso vai chegar. Eu acredito que milhares de pessoas morrerão a partir desse ataque do Hamas. Então, toda a minha solidariedade aqui à comunidade judaica, aos civis de Israel, que merecem viver em paz, como também a minha solidariedade ao povo palestino, que também merece ter o seu país e ser feliz. Então é um problema com várias camadas, com vários players e de uma solução muito complexa. Queira a Deus, a Alá, que tudo se resolva e que um dia judeus e palestinos possam viver em paz. Fica com Deus todo mundo. Abraço do Clebinho.